Água. A água é a essência da vida. Ela nos alimenta, irriga as nossas culturas e é bebida para o gado. A água é vital para todas as formas de vidas conhecidas. Contamos com ela para lavar os nossos carros, limpar a nossa comida e produzir o nosso poder. Ela tem um efeito sobre quase todas as atividades da vida cotidiana. Sem ela, a civilização vai cessar funções. Governos entrariam em colapso, aleijados por um inimigo invencível: a seca. Seria uma questão de dias, não mais de uma semana, antes que todos os seres vivos na Terra parecessem monstros. Resumindo, não podemos viver sem a água. Dois dias atrás, nós fomos forçados a começar a fazer exatamente isso. Eu não sei como começou. Durante as horas iniciais de que as teorias iam desde pouco plausíveis, como uma nova forma de gases de efeito estufa, ao ridículo, como um novo tipo de luz que somente evapora a água. Lembro-me dessas horas com carinho. A verdadeira enormidade do que havia acontecido ainda não havia se transformado em histeria, e ainda não tinha agarrado a raça humana. O que aconteceu? Eu digo o que aconteceu. É bem simples. A coisa é que cada gota de água potável em todo o planeta evaporou instantaneamente. Você pode imaginar cada rio, cada lagoa, todas as fontes naturais de água secando instantaneamente, sem explicação racional? Eu duvido que você pode. Mas é exatamente isso que aconteceu. Não era restrito a fontes naturais também. Tanto quanto eu posso dizer, toda a água engarrafada no mundo também se evaporou, como fez em tanques de água e outras fontes semelhantes. Também desapareceu de outras substâncias, incluindo refrigerantes, criando compostos de açúcar sujos que fariam aqueles que consumiram bastante doentes. Não havia uma única gota de água doce em qualquer lugar da Terra para ninguém beber. Mas de longe, o pior resultado da falta de água foi os reatores nucleares. Sem água pressurizada, a maioria dos reatores nucleares em todo o mundo, aqueles que utilizam água purificada como refrigerante, não têm fontes disponíveis de refrigerante, e pouco menos da metade desde que eram pobres ou não testados. O efeito resultante foi uma fusão nuclear catastrófica e cerca de 46% de reatores refrigerados à base de água. O mundo, que já sofre com a situação sem precedentes, caiu na anarquia total. Comunicação internacional cessou depois de quase exatamente 24 horas após seu início. Mas havia um segundo efeito: a intoxicação por água salgada. Muitas pessoas reuniram-se em usinas de desalinização das primeiras horas, na esperança de salvação. Não encontraram nada, em aproximadamente ao mesmo tempo da evaporação a nível mundial. A solução salina aumentou 5 vezes em cada mar ou oceano na Terra. As fábricas dessalinizadoras foram capazes de lidar com essa carga por aproximadamente 20 horas. Então, o combustível começou a terminar, e com o iminente colapso da civilização. Graças a várias catástrofes nucleares, nada mais foi entregue. Assim, a última gota de água doce na Terra foi bombeada, o mais tardar à meia-noite de ontem. Após a seca, veio o colapso. Sem água disponível, logo veio a anarquia. Governos típicos de autoridade
até o fim. Tentaram manter a ordem. Não funcionou. Soldados rebeldes atirando em desordeiros e corredores parecidos. Aqueles que não morreram foram brutalmente executados momentos depois. Eles se voltaram uns contra os outros logo após. Com apenas alguns militares intactos da carnificina, os desertores fugiram sem vontade de ficar e assistir à extinção da terra. Mas então veio o pior, muito pior do que qualquer coisa antes dele. Houve um fato, uma fonte de água que não havia sido lembrado. Eu tenho muita sorte de perceber antes que qualquer um na minha cidade. Era sangue. Sangue que é 90% da água. Foi o único remanescente líquido para beber. E assim alguns fizeram. No início eu não acreditei nisso. Foi muito horrível. Os animais foram em primeiro lugar. Os desesperados beberam o sangue de seus cães, gatos, animais de estimação e animais selvagens de todos os tipos. Muitos ofereceram muito pouco sangue para ver de qualquer valor. A situação foi agravada pelo fato de que eu vivo em uma cidade bastante grande, uma metrópole, e além de animais domesticados e alguns outros, não havia animais para capturar e beber. Talvez aqueles na parte mais simples do país saíram melhor. Eu não tenho forma de saber e sinceramente eu realmente não me importo. Eu soube que os seres humanos eram a única outra opção. Eu vi pela primeira vez 12 horas atrás. Um homem idoso, vestido com nada além de uma roupa comum antiga rasgada. Lentamente, fazia o seu caminho na rua que passava em frente da minha casa. Ele pediu ajuda desesperadamente. Dizia que seu lar inteiro estava morto ou morrendo. Que as enfermeiras tinham fugido e que ele estava à procura de ajuda. Ele era tão lamentável que eu quase abri minha porta. Nem que seja para lhe oferecer algum alívio a partir do sol do meio-dia. E talvez algumas das minhas ações escassas. Se eu tivesse sido um segundo mais rápido, não estaria escrevendo isso. Antes que eu pudesse abrir a porta, 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, pularam da sombra de uma árvore próxima. O pobre coitado não teve chance, eles pularam em cima dele freneticamente por sua desidratação. E o fizeram com ferramentas improvisadas. Era o espetáculo mais terrível de toda a minha vida. Um dos homens tinha um martelo. Ele começou a quebrar os ossos do pobre homem, um por um. Eu quase vomitei cada vez que o martelo bateu em osso. De tão doentia era a crise, o outro tinha uma enxada de jardinagem. Ele pairava sobre o homem idoso, levantando a arma improvisada para baixo. Uma vez, 2 vezes. A ferramenta cortou os tornozelos do homem com uma faca e um bife. A metáfora me fez vomitar. Depois que eu ouvi, olhei para trás apenas para me satisfazer. Meu próprio horror crescente. Ah, como eu desejo que não tivesse olhado para trás. A mulher, que estava desarmada, tirando suas 2 mãos, rasgou o peito do homem. Ele estava gritando ainda, ele estava vivo. Então massacravam ele. Então ao mesmo tempo eu observava, ela cravou seus polegares nos olhos do pobre diabo. Ele urrava, como nada que eu já tinha ouvido antes. Ela cravou o mais fundo, empurrando para dentro e para fora, ao mesmo tempo. Quando eles foram retirados, sangue e um líquido ainda menos perceptível espalharam-se nela. Ela agarrou-os e comeu-os como uma fruta. Eu podia ouvir os sons de mastigação da minha porta. Dobravam-se ao consumir o precioso sangue e me afastei. Eu os chamo de drinkers. Os bebedores. Há uma coisa que quero deixar bem claro sobre eles. Eles não são zumbis. Esses zumbis que a gente vê em filmes. Não são nem afetados por alguma doença. Eles são inteiramente humanos. Eu suspeito que a desidratação pode ter afetado, sei lá, ao máximo
E é por isso que agora eles são obrigados a beber sangue humano, em uma forma de pseudo-canibalismo, ou algo assim. Talvez seja um lado negro da humanidade. Eles também parecem se reconhecer um ao outro. Eu não sou um drinker. Como eu vou saber? Como eu vou saber? Mais rápido que eu pude, eu levei os meus suprimentos escassos, alguns até pequenos, para cima. Confortos, este caderno e minha Desert Eagle para o meu quarto. Eu empurrei a cama contra a porta, com a minha força rapidamente se esgotando, e empilhei móveis sobre ele. A Desert Eagle tem um clipe cheio de 7 tiros, e eu tenho uma reserva suficiente para matar 13 drinkers, e a outra bala você deve imaginar para que serve. Outras 6 horas se passaram, posso realmente sentir a desidratação agora. Minha língua sente-se anestesiada, e minha pele parece com uma lixa. Tentei comer um pedaço de pão antes e eu quase me engasguei, sem saliva para umedecer a garganta. Agora estou com fome, assim como sede. Eu nem sei por que continuei escrevendo isso. Talvez seja algo para me preocupar durante as últimas horas da humanidade. Talvez eu mantenha alguma esperança de que a solução será encontrada e alguém no futuro vai ler isso e lembrar de como era. Talvez essa seja apenas uma ilusão também. Está ficando cada vez pior. Eu estou expurando com dificuldade e me tornando mais e mais letárgico. Esta sala parece uma sauna. Eu quase posso ver as ondas de calor atravessando a sala, tornando-se cada vez mais intensa, até que eu seja literalmente cozido vivo. Não é uma visão agradável. Minha caneta escorrega na página enquanto eu sofro rajadas aleatórias de fraqueza. Estou assustado e não vou mesmo ser capaz de puxar o gatilho quando chegar a hora. Estou tão terrivelmente sedento. A última vez que urinei queimou. E eu não tenho defecado por um bom tempo. Minha visão está entrando, saindo da minha cabeça. Parece que vai rachar com a intensa pressão interna. Minha pele está tão seca e áspera. Eu sei que estou morrendo, mas eu ainda tenho a Desert Eagle. Talvez eu devesse me matar antes que eu perca força para fazê-lo. Deus sabe que é melhor desidratar até a morte e deixar que os bebedouros me peguem. Tão sedento, está escuro, e eu perdi minha arma. Visão quase desaparecendo. Tanta sede. Eu estou ficando louco. Estou morrendo. Alguém batendo na minha porta. Eles querem entrar. Eles dizem que os bebedouros estão chegando. Eu deveria... Eu não sei, acho que eu deveria... tomar um drink. Estou tão sedento. Apenas um drink.